Olá a todos, hoje estou aqui com o grande Alexandre Borges. Aliás, difícil conseguir um horário na agenda com ele, já que, né, ele é uma pessoa muito atarefada, mas também por um bom motivo, né? Um ótimo profissional, aliás, repleto aí de know-how no quesito de cibersegurança e também malware analysis e reverse malware. Acho que é uma pessoa fantástica nesse quesito aí. Eu acompanho ele faz muito tempo, vejo que ele, atrás da empresa Blackstorm, tem feito inúmeros treinamentos e também, né, preparado a galera aí para esse cenário, né, na carreira de cibersegurança. Alexandre, obrigado por estar conosco, né? É um prazer tê-lo com a gente aqui dentro do Cyber Talks pela primeira vez. E o Alexandre também vai estar dentro do evento, preparando aí um tópico bem interessante. Vamos acompanhar, vamos esperar, mas eu acredito que ele vai trazer algo bem interessante aí para o evento. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, e muito obrigado também pelo convite. Não, vamos lá. Bom, a gente já sabe que a carreira está em alta, né, Alexandre? E aí? O que a pessoa precisa começar para, de repente, fazer reverso de malware, né? Para ela poder fazer essas análises, Olha, né? É uma coisa... Eu sei que eu estou indo lá longe, né? Mas vamos lá, vou deixar para você aqui responder. ah, eu acho, olha, Rafael, eu vou ser bastante honesto, é uma carreira que requer muita paciência. A paciência acho que é fundamental. Normalmente, nos dias atuais, todo mundo já quer começar e já chegar no topo o mais rápido possível, como se isso fosse possível, né? E no fundo, eu acho que a gente nunca chega lá. No fundo. Você precisa passar por diversas etapas, diversos aprendizados, erros inúmeros. Eu acredito que nesse meio tempo eu mais errei do que propriamente acertei. Você não tem uma trilha, ninguém te diz, olha, você deve ir por aqui ou por ali. Ninguém te diz. A minha carreira mesmo ela tem sido assim desde o seu início. Olha, eu já estou já com 30 anos já de carreira, então assim, e indo por caminhos que eu acreditava que era certo, depois indo por caminhos que, né, que eu tinha certeza que estava errado e estava certo, ou seja, você nunca sabe ao certo o caminho que você está trilhando. Eu passei ao longo dessa carreira, pelo menos na parte de security, eu passei assim por inúmeras áreas. Eu já fui pentester, isso lá em 97 eu comecei a aprender esse assunto. Confesso que assim eu tive enormes dificuldades, mas enormes dificuldades. A minha lembrança mais próxima disso, e eu já mencionei isso anteriormente, é um paper do Aleph One. Na época, era um paper de 96, aquele paper ligado a Stack Overflow, e eu me lembro que eu fui ler esse paper em 97, quer dizer, ou seja, um ano depois, e eu, sinceramente, eu não entendi nada. Eu passei, assim, muito tempo para poder entender, acho que uns 40 dias, é claro, naquela época, e sofri. Então, É dali em engraçado que você está diante. falando isso de 1997, eu só vou te interromper aqui, mas vamos lá, não tinha YouTube, hein? Não tinha Não Google, tinha não Google, não tinha tinha YouTube, Google. O Google então veio só em para 98. te colocar mais à frente aí da parada. E aí eu me lembro que eu ainda achei esse paper via Alta Vista. Eu acho que você se lembra do Alta Vista, né? Nossa. E eu sofri muito. Então, assim, e dali eu comecei a aprender o que todo mundo queria aprender, hacking, né? Ou seja, como conseguir invadir um site, como conseguir alterar uma página, coisas que, vamos dizer assim, que permeiam, acho que o desejo de muita gente quando começa nessa área, né? Só que O eu Asta fui indo Vista e era onde eu achava vários crackers, cracking também de software. Esse aí é, nossa, cara, isso é uma relíquia. O exatamente. site, eu lembro dele, é verde e preto. É, é muito antigo. E detalhe, né? Nós não tínhamos quase nenhuma informação na época. Nós não tínhamos nada. Era assim, não haviam livros, não haviam quase nada. Eram meramente tutoriais, alguns poucos que nós encontrávamos na internet. Eu assim, e foi uma área que eu comecei a gostar muito, assim, mas muito mesmo. Eu cheguei, aí eu passei a trabalhar, acho que profissionalmente mesmo, com esse assunto de 98 em diante, só que aconteceu o seguinte, e aí vem a história do keyversing. Em 2000,
para 2001, eu fui chamado para trabalhar na Sun Microsystems, que você conhece, era uma empresa gigantesca, e eu não pude dizer não, até porque era uma empresa que muitos gostariam de, né, de estar lá. Eu fui chamado naquela época para ser instrutor de toda a linha de solares e hardware Sun, e eu treinava as pessoas da Sun e depois os clientes, né? Então, ou seja, os profissionais da própria Sun e depois os clientes. Só que naquela época mesmo, para você ver, a parte de security nunca fica distante. Eu tive que, acho que em 2002, mais ou menos, ter que estudar Assembly para Spark. Então, lembra, a Sun não era x86, era Spark. E logo em seguida teve um curso de Crash Dump Analysis que eu tive que estudar para poder me ministrar. Só que era Crash Dump Analysis em Spark. E novamente aquele espírito de security, ele voltou a ficar o quê? Em alta. Eu continuei na Sun, eu acho que eu trabalhei para a Sun durante 10 anos, mas assim, sempre tendo como, vamos dizer assim, um side B, né, um lado B security, ou seja, sempre que eu tinha um tempo, eu sempre estava lendo coisas de security e nunca propriamente apenas do meu trabalho. Aí eu acho que de 2004 para 2005 eu comecei para a área de 2004 para 2005 eu fui para a área de forense e aí eu comecei a aprender muito internals, principalmente da parte de file system, e aí eu comecei a me interessar por isso, mas reversing estava ali, né? Sempre por ali, sempre tocando ali e eu continuei nisto, lá na Sam, propriamente dito, mas em 2008 eu comecei a estudar muito reversing, muito, muito. E ainda depois da Sam, eu fui trabalhar em uma outra empresa, mas sempre tendo a segurança como lado B. Sempre isso, ou seja, sempre que eu podia fazer algum tipo de trabalho fora, era sempre nessa área, sempre muita pesquisa nessa área. Até que depois de 2015, eu tomei uma decisão de falar assim, não, eu tenho que fazer aquilo que eu mais gosto na minha vida. Mesmo assim, eu não fiz, porque, enfim, a gente precisa ganhar vida, né? E eu acabei trabalhando ainda 2 anos ainda como PJ, e chegou um certo instante assim, da vida que eu falei, puxa vida, eu já estou há 17 anos adiando trabalhar exclusivamente com isso, ou seja, eu já trabalhava, mas sempre como um trabalho a mais, em consultoria, mas sempre algo adicional ao que eu fazia propriamente dito nas grandes empresas. E eu tinha razão, porque quando eu tomei essa decisão, as portas da carreira elas se abriram. Aí sim eu passei o quê? A conseguir ter êxito que eu Olha, sempre. Alexandre, é muito interessante tudo que você citou. Assim, eu estava aqui, só até passou um filme na minha cabeça de tudo que você está falando, também das dificuldades também, né? Já que a gente veio de uma era onde a internet já não era. A gente está falando de uma era de 96, 97, que era dial-up, então não tinha broadband. Quantas horas a gente perdia no famoso WGAT, então Muitas horas. molecada nem sabe o que é isso, né? Para downloadar 3 MB era uma eternidade, né? Então hoje a gente vê uma grande evolução, mas também a experiência, a bagagem que você adquiriu, assim, faz hoje um grande diferencial e também faz a gente voltar para o ponto inicial, né? Que você começou falando da paciência, né? Que não adianta a gente querer tá lá na frente, não adianta a gente querer correr se eu não sei nem andar, não é? Então a gente Exato, tem que começar exato. aos poucos, né? Quando a gente aprende a andar, a gente aprende primeiro a engatinhar, né? Não, antes de Sem engatinhar a dúvidas. gente aprende a Antes de virar, achar. então já começa por aí. Tudo tem um Exato, exato. tempo, né, certo da coisa. E você entrou nesse ponto, então todos os pontos da sua trajetória aí faz aquele déjà vu, né? Aquele momento do dial-up, aquela briga para conectar em provedor que dava ocupado, que era uma guerra, que não tinha E era tantas muito ruim, você linhas. se lembra disso? Nossa, Era terrível, muito ruim. Olha, terrível. eu me lembro que quando eu aprendi Linux em 94. Em 94, um amigo meu veio com 4 disquetes, lembra do disquete? Opa! Veio para mim, eu estava na USP, ele veio para mim com 4 disquetes, ele me entregou em mãos e falou assim, então, gente, testa em casa. Mas o que é isso aqui? Linux? Eu falei assim, não, não, eu acho que você quis dizer Unix. Não, 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 eu disse Linux. E ele ainda falou, isso vai mudar o mundo.
E eu me lembro que eu peguei esses 4 disquetes e tentei em casa. Olha, eu sofri dias e dias a fio. Mas por quê? Porque não tinha nada. Lembre-se, nós não tínhamos Não nada. tinha Era mesmo. simplesmente a boa vontade, a boa vontade. No meu caso, eu usava muito a rede da universidade, que era lá da USP, e então assim, nós não tínhamos nada. Eu me lembro ainda que eu comprei lá, acho que naquela época ainda, eu comprei um livro chamado Slack Ah, Unleashed, no e que vinha Slackware? com um Legal. CD, isso, que vinha com um CD, E eu comecei no versão Slack também. 1.1. Para mim, era o auge. Um CD, nossa, era demais pra gente. Mas lembre-se, era uma outra época. Hoje, a informação está amplamente disponível. Não, não. Você falou aí do Amplamente. Slackware. Quando eu vi a primeira vez a gente, depois de sofrer, como você citou, cara, aquilo era uma coisa assustadora, né? De Era. começo, né? De você ver e falar, nossa, mas que estranho, né? Mas tudo bem. E aí evolui. Mas assim, é muito interessante assim, essa perspectiva nossa, né? Hoje eu tenho minha filha, se eu for falar disso aí, nem vai querer saber, Nem né? faz E meu ideia do filho que quer também, dizer, né? então é. Mas é um sofrimento muito árduo, eu acho que muito valeu a pena, né, Alexandre? Porque eu acho que também a bagagem que fez com que a gente crescesse no nosso setor só faz com que a experiência seja melhor. Talvez, logicamente, a gente nunca vai usar mais o Dial Up na nossa vida. Mas também se um dia, né, acontecer, como aconteceu naquele filme lá, teve um filme, acho que foi o Independence Day, que ele tem que fazer. Não foi Exato, esse? É, exato, eu acho que é exato. esse aí, não lembro se é esse. Eu acho que foi Que daí ele esse, tem que que é, ir, que que ele é, tem que usar o que é a única rede que sinal está more, disponível. que ele tem que usar o sinal more, Não, o e Telegram. também eu acho que aquele duro de matar 4 também tem uma coisa muito parecida com isso. Mas enfim, né? É muito bacana isso, porque nós somos amplamente dependentes do mundo que a gente vive hoje, mas nós nos esquecemos, eu acho que por conveniência, do que nós já passamos antes, Né? né? Nem fale. Bom, mas agora são para as pessoas que querem entrar nessa área aí, né? Com a sua experiência, quais são os seus conselhos para eles, né, dar esse primeiro passo? Óbvio que, né, do que a gente está falando aqui, Linux é fundamental, ponto final, mas e que mais, né? Vamos lá. Olha, eu acho que hoje, vendo em perspectiva, uma das coisas que eu mais gosto, aliás, eu acho que é a que eu mais gosto, depois, obviamente, de exploit e de reversing, é exatamente o que? Programação. As pessoas hoje em dia não gostam de programação. Veja, eu não estou dizendo que uma pessoa precisa ser um desenvolvedor profissional. Não. Aliás, pode ser até que ela nem precise trabalhar com desenvolvimento, mas ela tem que ter uma noção eu diria que um conhecimento bom nessa área de programação. E por que eu digo isso? Porque assim, veja, você pode trabalhar com malware analysis e keyversing apenas o que? Apenas, vamos dizer assim, sabendo noções desse assunto. Mas quando você é um programador, você acaba indo um ponto muito além. Veja, então, ou seja, não é uma obrigação, mas você aprender linguagens de programação de maneira mais séria faz com que você enxergue qualquer coisa de uma maneira muito mais profunda, porque você entende ou você intui como essas coisas estão funcionando. Exemplo, hoje a pessoa precisa aprender C, mas não aquele C que nós aprendíamos no colégio. C para System Programming, ou seja, você precisa aprender C interagindo com o Windows, exemplo. Você precisa aprender C++ pelo mesmo motivo. Você precisa aprender hoje uma linguagem como um C Sharp. Por quê? Porque hoje, por exemplo, em caso de malware analysis, você encontra uma série de malwares em C Sharp. É, Evidentemente, também você precisa aprender linguagens, vamos dizer assim, script, como Python, Go, porque elas estão em alta em pauta. Linguagens que eu acho que vão tomar conta, por exemplo, como o Rust. A Microsoft ela tem paulatinamente, de maneira muito pequena, mas ainda mais ela tem o que? Adotado o Rust. Então, ou seja, você tem que ser um programador em múltiplas
linguagens. Isso faz com que você consiga enxergar aquele código que você está revertendo, ou principalmente no que eu faço hoje, que é na parte de desenvolvimento de exploit, você passa a entender exatamente como as coisas funcionam, como elas devem acontecer, o que deveria ter sido feito ali e que não foi feito e por isso há uma falha. Então, note, só que tem um problema grave. Aprender linguagens demora. Esse é um problema grave. Demora. E isso tira a paciência de muitas pessoas. Você aprender C, essa parte de system programming, demora. Você aprender C Sharp, demora. C++, então, que é bem complexo porque envolve muitos templates, demora. Então, assim, nada é para anteontem. E aí você tem que somar isso àquele seu background que você já tem na parte de infraestrutura. Ou seja, eu passei por isso, eu passei por múltiplos sistemas operacionais, né? Eu passei pela parte de storage, de backup, eu passei por cluster, eu passei por múltiplas coisas, ou seja, tudo isso te acrescenta algum tipo de background. E é claro, talvez você não use ele diretamente naquilo que está fazendo, que nesse caso, engenharia reversa, mas ajuda sem dúvidas nenhuma. Assim, são conceitos, são às vezes ideias parecidas que você fala, puxa vida, naquele assunto tinha uma coisa assim, aqui é mais ou menos assim. É lógico, hoje em dia eu lido muito com código, é o dia inteiro lidando com código, porque afinal o meu foco na Blackstorm é em pesquisa. Nós temos uma empresa pequena que tem outras pessoas trabalhando com outras coisas, mas o meu foco é em pesquisa. E pesquisa nessa área exige o quê? Código. Então, assim, as pessoas hoje que trabalham em security, elas deveriam dar um pouquinho mais de foco para código. Inclusive, não só engenharia reversa. Exemplo, pentesters. Pentesters, muitos deles são excelentes pentesters, são ótimos profissionais, mas às vezes eu noto que carece um pouco de uma bagagem maior de programação. Veja, eles são excelentes pentesters, muitos são conhecidíssimos, mas eu acho que quando você conhece linguagens, você passa a automatizar processos e ir um pouco à frente. Então, eu acho que começar por programação, hoje em dia, porque hoje eu estou já, vamos dizer assim, com esses quase 30 anos de carreira, ou quase não, já 30 anos, eu acho que seria a melhor aposta. Você não precisa aprender primeiro por programação para depois ir pela sua carreira. Você pode fazer o que? As coisas em paralelo. Não tem problema nenhum, mas é uma aposta que eu acho Eu que acho que ajuda você muito. tocou num ponto muito, muito interessante aí, viu, Alexandre, sobre a parte de programação, de linguagem, né, de tomar o tempo para poder, né, evoluir, aprender em certas linguagens. Aliás, depois que você aprende uma, né, as coisas podem ficar um pouco melhor para a próxima, né, já que você começa a ver que são sintaxes diferentes e você consegue ver que também você já teve a base da lógica. E também é muito importante porque quando você faz essas reverses malware analysis, você também começa a aprender vectors ou maneiras que aquele atacante se posicionou Sem para atacar. dúvidas. Então, assim, eu Sem acho dúvidas. fundamental porque você, olhando as maneiras que foram propostas dentro da regras de negócio, vamos dizer assim, da programação, você começa a ver como que aquele atacante tentou atacar ou ofuscar código, ofuscar a conexão e por aí Exato. vai. E aí vai um monte de coisa. Olha, eu vou te dar dois exemplos aqui. Eu dei uma palestra, foi no DEFCON China, que foi a mesma palestra que eu dei na Polônia. E era uma palestra que tinha muitos códigos em diferentes linguagens lá. Tinha em C, em Ruby, tinha em Python, tinha até em D, até em linguagem D. Havia, acho que, 5 linguagens lá. E algumas pessoas falaram assim para mim, puxa vida, a sua palestra é muito difícil porque exige muitas linguagens diferentes, né? Tinha assembly, evidentemente. E aí eu falei assim, pois é, mas lidar com security é exatamente isso. É você ter o domínio, ou pelo menos um domínio parcial, vamos dizer assim, de muitas linguagens, né? Lógico, há linguagens que eu prefiro mais, há linguagens que eu prefiro menos, mas todas elas eu tento conhecer um pouco. Um segundo exemplo é o seguinte, eu faço muita pesquisa em cima de mobile, então, ou seja, iOS e Android. Não tem como você lidar nos dias de hoje
com a parte de seja de exploit, seja de reversing em iOS, sem você saber o que? Swift. Então, ou seja, você precisa conhecer a linguagem para poder entender o que esperar daquele código. Obviamente, não tem como você lidar com esse código se eu não souber assembly em ARM, porque lá eu treino com ARM. Então, ou seja, nota, uma coisa chama a outra. E às vezes, as pessoas não têm muita paciência para falar assim, não, eu vou aprender isso aqui um pouquinho melhor para depois eu seguir por esse caminho. E isso muitas vezes não ocorre. Seja porque a pessoa precisa mudar de carreira, seja porque a pessoa ela tem essa urgência, seja porque de repente ela tem pouquíssimo tempo devido ao trabalho lá dela lá do dia a dia, mas enfim, requer paciência. Por isso que eu falei, E paciência. Alexandre, outra coisa também, acho que a gente debateu isso até num grupo que a gente faz parte do mesmo, que foi sobre linguagens novas que até certo regras de negócio dentro de ARA não conseguia capturar pela linguagem ser nova e os atacantes estar explorando linguagens que nenhum appliance conhece, não é verdade? Eu acho que foi até você que citou isso aí, eu lembro que Não, foi. eu acho que foi um malware feito em NIM. Eu acho que era NIM, eu acho. E assim, eu não conheço nada, mas assim, eu não conheço nada mesmo. Veja, não é uma linguagem que me atrai, mas eu acho que era NIM, eu não tenho mais certeza. Mas enfim, veja, eles estão sempre buscando alternativas para poder Para poder fazer um contorno das defesas. E uma coisa que eu sempre respeito muito temos que aprender com eles, porque eles sempre tentam de diversos métodos que nós não pensamos. Assim como eu uso também isso para fazer exploits. Ou seja, eu tento reaproveitar o conhecimento que é público e tento, em cima dele, criar alguma coisa para poder fazer o mesmo. Então, note, estamos sempre aprendendo, sempre. Não tem A como, né? criatividade, né? Lembre-se, né? A criatividade sempre, né? A gente está vendo aí inúmeros ataques aí, até mesmo no supply chain. Então, às vezes, aquela dificuldade de atacar Perfeito. aquele, né, player que talvez tenha uma camada de segurança enorme, por que eu não ataco de repente, né, aquele cara que fornece água, né? Sei lá, estou citando aqui, mas o vetor mais assim, o lado mais fraco sempre vai estar nessas pessoas que de repente fornecem algum tipo de serviço, né? Então, assim, é a parte da segurança. Agora, todo mundo fala de supply chain, né? Já que temos aí grandes Todo vulnerabilidades, né? mundo fala. Mas, Alexandre, e para a gente terminar, a última pergunta aqui para o pessoal de casa. Como está o mercado? Eu falo aqui pela Europa, tá super aquecido. Tanto de tecnologia quanto de segurança, tá bombando aqui, entendeu? Por isso eu posso falar. Mas e aí, o que você sentiu do princípio antes e depois e agora também, né, dessa crise que a gente vive, ou da COVID-19, não gosto de falar COVID-19, mas vamos lá, já falei. Mas e aí, o que você sente para essas pessoas que estão? Porque também tem aquelas pessoas que falam assim, eu quero entrar para a área de cibersegurança porque está dando muito dinheiro. Já não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho assim, o mercado ele está assim, muito aquecido. Hoje, por enquanto, eu trabalho no Brasil. Eu recebo assim, por semana pelo menos uma a duas propostas para sair daqui. Eu conheço muita gente nos Estados Unidos, muita gente mesmo, mas seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na própria Europa ou ainda na Ásia, que eu conheço bastante gente também, está superaquecido. Só que assim, estar aquecido não quer dizer que todo o mercado como um todo ele seja atraente em termos de dinheiro, né? Ou em termos de carreira. Então, eu acho hoje assim, existem algumas profissões que elas acabam, ou algumas áreas que acabam tendo um retorno ou uma procura muito maior. O que eu tenho notado em relação ao passado, se isso é bem uma percepção, é que hoje muitas empresas para cargos mais, vamos dizer assim, mais altos, mais sofisticados, mais avançados, elas pedem uma composição de conhecimentos de áreas diferentes. Exemplo, uh,
ninguém está mais interessado em contratar um analista de malware apenas. Por exemplo, né, veja, não é que isso não vai acontecer, isso vai acontecer, existem vagas demais, etc. e tal. Mas para cargos mais avançados, eles já buscam o quê? Alguém que analisa malware e alguém que sabe programar. Por quê? Porque assim pode ajudar a construir ferramentas para a empresa, para que a empresa que consiga embutir essa inteligência dentro do seu software. Por exemplo, agora no meu caso, as pessoas pedem pessoas que sabem export development, mais reversing, mais programação, ou seja, é uma composição de áreas distintas. Por quê? Para que possa agregar algum tipo de valor, né, àquele cargo, àquela empresa. Então, o mercado do Brasil está aquecido mesmo com os problemas que nós já sabemos, né, do contexto de saúde. O mercado da Europa está também, porque eu sei disso, porque eu tenho muitos amigos aí, mas assim, eu acho que cada vez mais fica difícil você seguir apenas uma única área. Por exemplo, não dá mais para você ser apenas um pentester. Não dá para você apenas analisar malware. Você tem que compor o quê? Com outros conhecimentos correlatos que te ajudam você o quê? A alçar voos maiores, porque as empresas buscam isso. Então, principalmente para quem quer morar em um outro país. As empresas pedem isso. Então, eu acho assim, está aquecido, vale a pena, mas você tem que escolher bem a área a qual você está entrando. Claro, pentesters, exemplo, existem muitos. Existem pentesters ultra talentosos, né? E esses têm vagas, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Existe export developers, analistas de malware, engenheiros reversos, mas quando você tem uma composição, aí de fato você não só tem uma vaga em uma ótima empresa, como você tem uma ótima vaga. Ou seja, você não vai entrar naquela área tão operacional, e sim em uma área um pouco mais do que tem um campo de visão maior nessa empresa, voltada à pesquisa principalmente. Alexandre, É isso. obrigado pelo seu tempo. Foi um ótimo Nada. bate-papo. Acho que a gente deveria fazer mais, só que vamos ver se a gente consegue alocar aí mais para a sua agenda uma live, talvez no futuro. Mas, bom, quem quiser acompanhar aí o trabalho do Alexandre, vai ter o link aí abaixo nos nossos comentários. E também ele estará dentro do nosso evento aí, demonstrando aí umas lições aí bem interessantes do que ele pode aderir a todos aí. Alexandre, obrigado pela sua participação. Por nada, viu, Rafael? Por nada. E eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de bater um papo. É sempre muito interessante. Até a próxima.